Bom dia, igreja. A gente vai começar mais uma aula de escola dominical. A gente esteve caminhando assim essas últimas aulas na época medieval. A gente está chegando no finzinho da época medieval e vai entrar agora na Renascença, em termos da história. Não vou fazer um resumo muito grande em relação a isso, porque a Tia Beth na aula passada fez um apanhado geral muito bom já sobre o que estava acontecendo no nível da sociedade, da cultura, das universidades e também da teologia. Então, o que ela falou abarcou então os teólogos que vieram questionar o sistema atual. O que estava acontecendo era a Igreja Católica tinha então muito poder político e tinha se corrompido completamente nesse poder, no nível de vida luxuosa que o Papa levava, toda a sua corte também. E a aula da Tia Beth, então, trouxe algumas pessoas que já vieram questionar, já vieram trazer uma teologia diferente daquela que era mais a vigente assim, na época, que era a questão do escolasticismo e a introdução das ideias de Aristóteles, né, junto com as ideias cristãs. Então, uma ideia de entender Deus e entender a salvação através da razão. Era isso o contexto geral que estava acontecendo. E então essas pessoas que já vieram questionando, elas estavam caminhando no sentido de alguma transformação, que é o que a gente vai começar a estudar a partir dessas aulas. A gente vai então estudar um tema que é muito caro para nossa igreja e para as igrejas protestantes em geral, que é a reforma. Então a gente já entendeu mais ou menos como que era o sistema da Igreja Católica, toda essa questão da corrupção. Só que as pessoas que vieram questionar, por exemplo, o Erasmo, que foi o último teólogo que a Tia Beth abordou, ele era muito equilibrado, no sentido de que ele não estava buscando uma ruptura muito grande, ele não estava tentando romper com o sistema e causar mais um cisma. A gente lembra que já teve 2 cismas até agora, do Oriente com o Ocidente, lá no século XI, e o outro cisma, que é o cisma do Ocidente. Então, o Erasmo não veio trazer mais um rompimento, mais um choque tão grande. Então, ele tentava conciliar os dois lados, assim. Ele entendia que tinha algumas coisas erradas, mas ele não buscou essa ruptura completa. Então, foi preciso uma pessoa muito mais ousada, determinada e às vezes um pouco bruto, assim, para vir trazer essa mudança de vez, que foi a figura do Lutero, que é quem a gente vai estudar hoje. Então, esse Lutero, ele começa o que a gente chama de reforma. Ele tinha esse caráter muito, muito forte, muito ousado, e ele traz essa ruptura, e muitas outras pessoas seguem. Então, muitas pessoas pensavam parecido com ele, e a reforma se espalha ao redor de toda a Europa. Então, lugares, começando na Alemanha com Lutero, mas se espalha para a Suíça. A gente vai estudar os teólogos de lá, para a Escandinávia, para a Inglaterra, para a Escócia, e aí a coisa começa a se espalhar. E os principais líderes desse movimento, que é a Reforma, eles entendiam que eles estavam trazendo de volta o Evangelho. Então, acho que para a gente entender um pouco o grau da importância que eles estavam dando para o próprio movimento que eles estavam fazendo, eles não achavam que eles só estavam corrigindo uma coisa ou outra que estava acontecendo. Eles entendiam que a igreja tinha caído num ponto em que ela estava muito distante de qualquer coisa que poderia ser chamada de cristianismo. Então aquilo estava assim, num nível de corrupção, num nível de diferença com o evangelho, que eles entenderam que a missão deles não era simplesmente trazer algumas transformações na igreja, mas era resgatar a mensagem da salvação, porque ela tinha sido completamente escondida e enterrada por uma série de tradições humanas, que foi o que a Igreja Católica trouxe. Então eles estavam com essa missão não só num sentido moral, né? Então, tipo, a gente não está falando que eles só queriam, acabar com as indulgências, com essas coisas mais evidentemente erradas e corruptas. Eles queriam acabar com isso, mas a missão era muito mais profunda, assim, envolvia resgatar a mensagem da salvação, trazer para as pessoas o que a palavra realmente diz. E então era uma transformação tanto moral quanto teológica. Eles vêm trazer discussões nesses 2 aspectos da vida cristã.
Então, esse é o apanhado geral do que a gente vai estudar nessas próximas aulas, entendendo a Reforma. Então, a gente vai começar estudando a vida de Lutero hoje. Lutero, ele nasceu em 1483, na Alemanha, e ele nasceu numa família de classe média alta. O pai dele tinha dinheiro, era proprietário, e a mãe dele era muito religiosa. Eles queriam que Lutero fosse advogado. Então, desde cedo ele foi morar em outra cidade para conseguir os melhores estudos possível. Ele estudou sob a orientação dos Irmãos da Vida Comum, que é o mesmo grupo mesma escola do Erasmo, do teólogo que a gente estudou na aula passada. E mais pra frente, então, quando ele ia fazer a universidade, ele foi para uma outra cidade estudar. Então, como ele morava em outra cidade, ele voltava para casa nos finais de semana, parecido com o que acontece hoje ainda, e ele voltava a pé frequentemente. Então, a história conta que ele, em uma dessas voltas, ele estava chovendo muito e trovejando, e ele quase foi atingido por um raio, quase morreu. E nessa hora ele clama para a padroeira dele, ele fala: Santa Ana, se você me ajudar nesse momento, eu vou me tornar monge. Ele sobrevive então, ele é ajudado, então ele vai cumprir a sua promessa, ele vai se tornar monge. Ele bate na porta do monastério e lá ele inicia essa carreira religiosa dele. Lá no monastério, ele sofria de uma ansiedade de não ter certeza de se ele estava fazendo o suficiente. Então ele era uma pessoa muito aflita e muito ansiosa. Ele fazia todos os sacramentos, todas as penitências, as confissões, ele confessava mais de uma vez por dia, e ele ficava muito aflito. Será que eu confessei absolutamente todos os meus pecados? Porque a partir do momento que você entende como que funcionava a lógica da Igreja Católica, era necessário que você confessasse tudo. E ele começava a ficar aflito, ele não conseguia ficar tranquilo em relação a toda a confissão que ele fazia e todas as penitências. Diz que ele até quase morreu de tanto jejum que ele fez, ele dormia no chão de pedra, enfim, ele passava por todas essas coisas tentando se redimir, tentando viver no nível da penitência completa, assim, da penitência perfeita. Mas por mais que ele fizesse todas essas coisas, ele sempre sentia que ele olhava para Deus e o rosto que ele via era de ira e não de amor, não de compaixão. Então esse era o relacionamento dele com Deus ao longo da sua vida de monastério. Ele não tinha certeza sobre a sinceridade do seu próprio arrependimento, das suas próprias confissões, e por isso ele acabava ficando severo demais nas suas penitências. E aí, assim, nessa angústia, ele percebe que ele não ia ser capaz de confessar tudo. E ele fica sem saber o que fazer, assim. Vários escritos contando de como ele vai chegando a essa conclusão de que eu nunca vou conseguir confessar tudo. Inclusive, os melhores atos que eu consigo fazer, eles estão rodeados de pecado. Às vezes, por orgulho, eu faço as coisas achando que eu sou bom e aí já tá o pecado aí. Então, ele ficava nessa angústia. E o homem para quem ele confessava, né, o confessor dele, chamava Staupitz. Ele, no monastério, dentro dessa lógica da Igreja Católica, ele tinha um enfoque muito mais na misericórdia e na graça de Deus do que o geral da Igreja Católica, assim. Então ele tinha uma noção da misericórdia de Deus, e ele mesmo falou pro Lutero assim: volta para confessar quando você tiver algum pecado mesmo, assim, tipo, pode ir com mais calma. Ele tinha esse tom mais brando, e vendo o Lutero nessa situação, ele dá algumas responsabilidades pastorais para Lutero e fala para ele estudar teologia numa outra universidade, em Wittenberg. Então Lutero sai do mosteiro e vai estudar teologia, ele se torna doutor e começa a ensinar nessa universidade, e lá ele entra em contato então com a palavra, com a Bíblia propriamente dita, e não só com essas tradições que acabavam sendo passadas.
Estudando a Bíblia mais a fundo, né? Então ele dava aula sobre os Salmos, sobre as cartas de Paulo, e ele começa a descobrir algumas coisas que estavam na palavra que não estavam condizendo com aquilo que ele acreditava, que a Igreja Católica acreditava. E sua descoberta vai justamente no sentido do pecado e da justiça. Ele descobre então, lendo os Salmos e lendo as cartas, que Deus não é só esse Deus justo e juiz, mas ele também veio e se colocou na posição do acusado, como se ele mesmo estivesse sendo acusado. Ele sofre a consequência e Lutero começa a ver que a face de Deus não tem só ira, mas existe esse lado da misericórdia. Ele começa a perceber e ver todo esse peso sendo aliviado das costas dele. E aí ele lê aquele texto de Romanos 1,17, que fala que a justiça de Deus é de fé em fé, pois está escrito que o justo viverá pela fé. E aí nesse momento os olhos dele se abrem e ele percebe que a justiça de Deus vem por algo que é completamente dádiva, que é completamente graça, e é a fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, é essa, que é a justificação pela fé. Quando ele tem essa descoberta, e ele fica chocado, assim, a vida dele é transformada, ele logo começa a ensinar sobre isso. Então, na universidade onde ele ensinava, em Wittenberg, ele começou a ensinar, escrevia folhetos, panfletos, distribuía e pregava sobre isso, e essas ideias começaram a se espalhar naquele núcleo central dele. E aí, aconteceu que em 1517, vem um vendedor de indulgências perto da cidade onde ele estava, e falava, né, assim que soma uma moeda no cofre, uma alma é salva no purgatório. Então ele começava a fazer essas propagandas, e Lutero já tinha percebido que tudo isso era uma farsa, e ele faz aquele ato que é o mais famoso dele, ele afixa as 95 teses na porta da igreja do castelo. O que eram as 95 teses? Eram ideias para debate. Então ele trazia alguns questionamentos, por exemplo, por que o Papa, se ele tem autoridade, ele não liberta todas as almas do purgatório? Por que ele precisa receber esse dinheiro? Qual que é o ponto das indulgências? Mas ele não abordava só os assuntos das indulgências, mas também várias outras coisas que vinham questionar o comportamento e a autoridade da Igreja Católica. E aí, depois desse ato ousado, corajoso dele, poucos meses depois ele dividiu a Europa. Assim, dificilmente você encontrar alguém que era neutro em relação a Lutero. Ia ter as pessoas que odiavam ele e as pessoas que consideravam ele o herói popular alemão, porque ele vinha questionar esse abuso do poder e de roubar o dinheiro das pessoas para construir a capela em Roma, que era para que as indulgências estavam servindo. Então, nesse contexto, ele começou a chamar muita atenção, ele era chamado para vários concílios, vários debates, ele não abria mão das ideias dele. O Papa deu a chance de se retratar, ele falou, você retira o que você disse, e ele nunca abriu mão, e ele foi excomungado, então, em 1520. E é engraçado que Lutero, justamente esse caráter bruto e ousado dele, fazia com que ele fosse muito extremo, né? nas ofensas, nos xingamentos. Ele chamava o Papa e a Igreja Católica de Babilônia e de Anticristo. Ele não poupava palavras para se colocar muito fortemente contra todas as pessoas que eram opostas a ele. Mas não só a Igreja Católica, ele também era muito severo com outros protestantes que pensavam diferente dele em algumas questões secundárias. As pessoas... então, por exemplo, o Zwinglio, que é um teólogo que a gente vai estudar na próxima aula, Lutero travava grandes brigas com ele e também era muito, muito bravo e muito bruto, mas acho que as pessoas, os historiadores, depois vieram discutindo sobre como talvez foi esse caráter dele, essa explosividade dele, que foram necessários para conseguir romper com uma coisa que estava tão fortemente presa assim, na cultura, na sociedade medieval, que era a Igreja Católica. Então,
enfim, não é desculpável, ele podia sair ofendendo todas as pessoas e tudo bem, mas foi um caráter assim que veio trazer a reforma. Então, e acho que também entendendo a importância que ele tinha, que ele via aquilo que ele estava fazendo como o resgate do evangelho em si, como o resgate do cristianismo, porque eles acreditavam que o cristianismo tinha se perdido naquele sistema da Igreja Católica. Então, para começar a entender um pouquinho mais a fundo o que ele acreditava, a teologia dele, a gente vai abordar alguns pontos, mas assim, para entender o todo, como que fazer um pequeno resumo, para entender a lógica geral, a gente vai ter que discutir sobre o que ele chama de a teologia da cruz. A partir desse ponto, todos os outros pontos que vão ser desenvolvidos, eles têm a teologia da cruz como base. Então, vai ser mais fácil de entender mais pra frente. Então, o que é a teologia da cruz? Para entender melhor a teologia da cruz, a gente tem que entender o que é exatamente o oposto dela, que Lutero chamava de teologia da glória. Então, tem a teologia da cruz e da glória. A teologia da glória é aquela teologia que busca compreender e explicar Deus através da razão humana. Então, justamente é o que acontecia na teologia medieval, que é o classicismo e as ideias baseadas em Aristóteles, que tentavam, que achavam que sem a graça de Deus e sem a fé, era possível entender e compreender o todo de Deus. Entender a salvação, entender a teologia total. Então ele vinha criticar, o Lutero criticava essa posição da teologia da glória, dizendo que era uma pretensão se levar a Deus, achar que você conseguiria se levar a Deus e entender Ele por esforços humanos, pelo esforço da razão, e que isso ia só chegar em projetos de salvação própria e de especulação teológica, que foi o que a gente vê que acontece, né? Então, o sistema de salvação que eles acabavam bolando e de especulação vinham de uma tentativa de entender tudo a partir da razão. E a teologia da glória busca conhecer a Deus através das obras. Então, as obras aqui significam tanto as obras de Deus, então, tipo, a criação, baseando um pouco naquele versículo de Romanos 1, que dizia que as pessoas conheciam a Deus através da criação, né? Que a criação declara e as pessoas são indesculpáveis porque Deus está revelado na criação. Eles entendiam que a partir da criação, então, da obra de Deus, seria possível compreender Ele e a partir da razão, chegar em quem Deus é. E também as obras pode significar a questão das boas obras que os crentes deviam fazer, através das penitências, através das confissões e da caridade, todas essas coisas você poderia chegar a conhecer a Deus. E Lutero ele não negava que existia a ideia inata de que todos os seres humanos meio que sentem que existe um Deus. Daí a explicação de que todas as nações adoram alguém. Mas ele acreditava que esse conhecimento geral de Deus manifesto na criação era diferente do conhecimento particular de Deus, que vinha através da própria revelação de Deus. E aí é aqui que entra a teologia da cruz. A teologia da cruz acreditava que todo o conhecimento que você pode ter sobre Deus deve vir do próprio Deus, como revelação. Então, você conhece a Deus na medida em que Ele se revela, ao invés de ser na medida em que você pensa sobre através da razão. Então, a teologia da cruz não desviava daquilo que Paulo chama de escândalo do Evangelho em 1 Coríntios. Então, ele entendia que se você só fosse racionalizar a salvação e o Evangelho, você ia desviar do escândalo que é a cruz de Cristo, porque ela é um absurdo, porque ela é difícil de você entender pela razão. Então, por isso, o conhecimento de Deus, de acordo com a teologia da cruz, é baseado na revelação de Deus. E qual é o ponto em que Deus se revelou de maneira mais suprema? Foi na encarnação de Jesus e no seu sofrimento na cruz. Por isso que chama a teologia da cruz. Então você conhece a Deus através da maneira como Ele resolveu se revelar, que foi no sofrimento, que foi na cruz, e isso
isso mostra a dependência completa e desesperada que os seres humanos têm de Deus. Você não consegue sair sozinho e entender Ele. Você depende dele e isso leva a um discipulado sofredor, leva a um discipulado em que você se submete e depende de Deus para Ele se revelar. Então, como que Deus se revela? Assim, Ele se revelou na cruz, se revelou na encarnação de Jesus, e outro jeito que Ele se revela, escolheu se revelar, foi através da palavra. Então aqui entra essa questão que é também muito famosa em relação à reforma, que é a sola escritura. Só através da palavra que você vai conhecer a Deus, e não tentando pensar sozinho e especular. Mas então ele atribui essa autoridade especial à Bíblia, às Escrituras, e coloca ela acima das tradições humanas, o que ia contra, né, a Igreja Católica. A Igreja Católica colocava a tradição oral no mesmo nível da Escritura, e Lutero entendia que as Escrituras estavam completamente acima. E uma última observação geral sobre a teologia de Lutero é que ele falava um pouco sobre o caráter oculto de Deus. Então, existe o caráter revelado, que é o que a gente vê na cruz, como Deus misericordioso e compassivo e que se sacrifica, mas existe também o caráter oculto, que é um Deus misterioso e que tem poder para determinar tudo e a causa de tudo na natureza e na história, inclusive das coisas más. Então, tem um pé no nominalismo, que a gente estudou, tem um pé assim, também em Agostinho, que Deus seria a causa de tudo, inclusive das coisas boas e das coisas más. Então, esse seria o caráter oculto que Lutero considera de Deus. Então, ele acredita, chegando nessa ideia, você acaba percebendo que ele acreditava que Deus predestinou algumas pessoas para o céu e algumas pessoas para o inferno. Então, a questão da dupla predestinação. E isso acabava chegando em contradições, que ele também não se propôs a explicar completamente, né? As contradições que pareciam dizer, então, se Deus quer salvar todas as pessoas porque Ele é misericordioso, Ele se revelou na cruz, por que Ele predestinou algumas pessoas para condenação? Isso Lutero atribui ao caráter oculto de Deus, aquela parte que a gente não conhece, não entende, que é misterioso e superior, e chamava os cristãos a se focarem na parte que é revelada, que é o caráter revelado de Cristo, que teve seu ponto máximo na cruz, no sofrimento de Jesus. Então, a partir disso a gente consegue entrar em alguns pontos um pouquinho mais fundo, mas entendendo que essa é a base sobre a qual todas as outras ideias foram se desenvolvendo. Então, assim, resumindo, para ficar talvez um pouco mais fácil da gente entender, o ponto de partida seria que o conhecimento de Deus se dá unicamente pela sua revelação, através da sua palavra. Porque os homens são pecadores e não conseguem, por si sós, sair dessa condição de pecadores. De forma que a razão não é suficiente para levar ao conhecimento de Deus. Então esse é um resumo geral, assim, de onde ele baseou os outros pontos. Aí o primeiro ponto que a gente vai discutir é a questão justamente da justificação. Para entender melhor o choque que foi essa a ideia da justificação que Lutero veio trazer, precisa entender um pouco do que era a justificação para a Igreja Católica. Para os católicos, para você ser justificado, você se batizava, você recebia a graça batismal, que chama, e a partir daquilo você tem que levar uma vida de se tornar perfeito. Então, com todos os sacramentos, com as penitências, com as confissões, você vai se tornando justo para lá no fim conseguir mérito diante de Deus, que é o que eles chamavam de graça habitual. Você recebe uma graça batismal no batismo e você vai desenvolvendo aquilo ao longo da sua vida até que você se torne perfeito. E quando você se tornar perfeito, você recebe a justificação de Deus. Assim, a gente já viu então que Lutero passou por esse processo de tentar chegar nessa perfeição e ele não conseguiu.
e chegando diante de Deus, só percebendo a ira dele, ele sentia ódio, ele sentia medo e não conseguia entender o amor de Deus a partir disso. Por isso que a doutrina alternativa que ele veio trazer começava justamente com essa questão. Eu não sou justo e eu não vou conseguir confessar tudo e me justificar através de todas essas coisas que eu faço. Mas Cristo é justo. E na cruz existe aquilo que ele chama de troca agradável, em que eu recebo a justificação por parte dele e ele leva os meus pecados. E é isso que me justifica. Então, ele é liberto dessa prisão de precisar se justificar a partir do momento que ele entende que na cruz essa troca ela é de uma vez por todas. Então, uma vez que ele entregou os seus pecados, ele já recebeu na cruz o perdão para os pecados. E ele não entendia assim que a partir desse momento então a pessoa realmente se torna justa de fato, mas que ela recebe a justiça imputada sobre ele. Então, a justificação acontecerá em dois momentos. No primeiro momento você recebe o perdão dos seus pecados e no segundo você tem a justiça de Jesus imputada sobre você. E apesar de você ainda ser pecador, você tem a justiça imputada sobre você. Então é o que ele chama de pecador simultaneamente justo e pecador, né? Então você tem esses dois status sobre você. Você por si, de fato, é pecador, você ainda é pecador, mas você recebe essa justiça sobre você. Então, a partir desse momento em que a vida do crente recebe essa graça, a partir dali a vida seria de constante renovação, mas de uma renovação de transformação de caráter, mas não da justificação em si. Então, a justificação acontece no primeiro momento e a partir dali a vida do crente vai se renovando e ele vai se renovando em arrependimento e em fé, mas não com aquele peso de que aquilo vai custar a justificação dele, mas entendendo que tudo isso vem como um resultado da gratidão. Então, justamente um dos argumentos que os opositores dele vinham fazer era que, através dessa teologia, ele estava incentivando um mau comportamento moral. Então, já que você não precisa fazer nada para ir para o céu, para ser justificado, então todas as pessoas vão começar a se comportar mal. E ele falava, não, o coração daquele que recebeu essa justificação vai fluir de boas obras, vai fluir de gratidão, e isso vai transformar o comportamento dele também. Então essa era a ideia que ele acreditava sobre a justificação. Outro ponto importante é a questão do sacerdócio. E isso veio chocar muito com a Igreja Católica, porque Lutero acreditava que todos os crentes são chamados para serem sacerdotes de Deus. E que diante de Deus não existia hierarquia espiritual. Que era justamente a base do sistema da Igreja Católica, era você construir uma hierarquia e conseguir tirar proveito disso. Então, essa ideia do sacerdócio se estruturava em dois pontos centrais, que seria, primeiro, a ideia de que todos os crentes podem recorrer a Deus sem o intermédio de ninguém, então sem mediadores, você consegue chegar diante de Deus e interceder em favor de si e em favor dos outros. Não é necessário uma pessoa com uma hierarquia superior, porque isso não existe. E o outro ponto seria a ideia de que nenhuma condição especial coloca os ministros acima do resto da comunidade. Então, aqueles que estão exercendo poder sobre a comunidade, eles não são mais importantes ou mais santos. E que por isso eles não deveriam ser impostos por uma hierarquia, mas eles deveriam ser escolhidos e elegidos pelo povo de Deus. Então isso já ia chocando muito contra o sistema da Igreja Católica, que ia e impunha os líderes, que era interessante para a instituição como um todo. E Lutero falava então que o povo de Deus devia escolher os ministros. Ele não desprezava o papel deles, acreditava que sim, é importante que tenham pessoas dispostas a interpretar a Bíblia e a trazer a palavra, mas que eles não são mediadores entre os crentes e Deus, que todos os crentes podem chegar diante de Deus. Então,
Assim, imagina o choque que isso foi, imagina o confronto que isso veio trazer para um sistema tão solidificado ao redor dessas ideias de hierarquia, né? E o último ponto que a gente vai conversar um pouquinho é a questão dos sacramentos. De acordo com Lutero, os sacramentos só podiam ser considerados sacramentos se eles foram ordenados por Deus e se eles vinham acompanhados de uma promessa. A Igreja Católica na época tinha 7 sacramentos principais e Lutero só considerava 2 como sacramentos, que era o batismo e a ceia. Então ele discordava da Igreja Católica no tema do batismo, porque para a Igreja Católica o batismo era aquele primeiro momento em que você recebia a retidão que tinha sido perdido na queda, então recebia a mesma retidão que Adão e Eva, e a partir dali você tinha que conquistar a sua justificação, né? Mas a gente já viu que Lutero não acreditava nisso, mas que o batismo seria então a questão da representação da justificação. A gente vai discutir isso melhor mais pra frente também. A Igreja Católica entendia que a ceia tinha aquela questão da transubstanciação, né? Então, que o pão se tornava de fato o corpo de Cristo e o Lutero discordava disso também. Ele rejeitava essas ideias, então, ele rejeitava as ideias do catolicismo em relação a esses 2 sacramentos, mas ele também travou grandes brigas, e talvez mais ainda do que com a Igreja Católica, com os outros protestantes. Então, não só ele discordava dessas ideias do catolicismo em relação aos sacramentos, mas ele também discordava dos outros protestantes não luteranos sobre a questão dos sacramentos. Essa questão dividiu os protestantes mais do que qualquer outro tema. Então, cada ramo assim, do protestantismo acreditava tinha um ponto de vista em relação aos sacramentos, e isso era um motivo para muitas discussões e que manteve eles muito desunidos enquanto movimento de rompimento com a Igreja Católica. Então, em relação ao batismo, a gente vai começar com o batismo. A maior briga que aconteceu foi com os anabatistas, né, que era a vertente mais radical dos protestantes, aqueles que estavam dispostos a romper com toda a tradição da Igreja Católica, porque aquilo tinha ido longe demais e eles precisavam, como que começar do zero? Os anabatistas acreditavam que o batismo infantil não fazia sentido. Ele não condizia com a justificação pela fé. Porque se uma criança ainda não entendeu, não faz sentido ela ter fé e ser justificada. Ela não faz sentido ela ser justificada no batismo, já que ela não tem fé. Então, eles acusavam Lutero de ser muito tradicional nesse sentido, de não estar abrindo mão de uma coisa que não faz sentido de acordo com a teologia que eles estavam lutando por, que era a salvação pela fé. Mas Lutero, ele defendia o batismo infantil. Por mais que ele acreditasse que o batismo traz a regeneração completa, perdão para o pecado, e que o batismo é o sinal visível da justificação perante Deus, ele acreditava no batismo infantil porque dizia que a fé é uma dádiva de Deus. Então, quem melhor para receber essa dádiva de Deus do que uma criança? Esse era um dos argumentos dele. Outro argumento que ele dizia era simplesmente o fato de ser uma tradição. Se é a tradição e não tem nenhuma escritura explicitamente contra isso, não precisa romper com isso. Existiam muitas contradições em relação à maneira como ele defendia o batismo infantil, era um pouco fraco os seus argumentos, mas ele acreditava, então, apesar do batismo infantil e terem essas contradições, ele entendia que o batismo é um momento onde acontece a alegre troca, que a gente falou lá no começo. É um momento onde você recebe a justificação e deposita os seus pecados, e tem seus pecados perdoados. Já quanto à ceia, o maior embate de Lutero foi com um outro reformador que se chama Ulrico Zwinglio, que a gente vai estudar na aula que vem. O Zwinglio defendia que a ceia é simplesmente uma comemoração da morte e ressurreição de Cristo e que nela não existe uma presença real do corpo de Jesus. Já Lutero
por mais que ele refutasse a ideia da transubstanciação, ele acreditava numa ideia que é chamada de consubstanciação. Ele acreditava que da mesma forma como Deus se aproximou, mesmo Deus em sua majestade e superioridade, se aproximou dos homens na forma humana em Jesus, a presença de Cristo poderia se aproximar do crente através do pão físico. Então ele acreditava nas duas naturezas, que o pão físico ele tinha as duas naturezas, tanto do alimento quanto da presença de Jesus. De alguma forma você consegue captar a presença de Jesus através daquele pão. Então ele parece que parou, de acordo com os outros reformadores, ele tinha parado no meio do caminho, assim. Ele teve um pouco de medo de romper com a tradição de forma mais bruta e encontrava esse ponto meio no meio. E por fim, sobre os sacramentos, o Lutero então acreditava que as pessoas podiam ser plenamente justificadas sem os sacramentos, que não era isso que justificava elas, mas que uma rejeição aberta e explícita aos sacramentos significava a perda da comunhão. Então já tem uma perda do valor do sacramento por si, né? Então ele acreditava que para você receber o sacramento e ele ser válido, você já tinha que ter a fé, né? Então o sacramento não tem validade por si. Não é batizando, mesmo que você não acredite, aquilo vale. Mas ele entendia que eram símbolos e eram coisas que fortalecem a fé. Então, esses são os pontos que a gente vai abordar sobre Lutero hoje. Só fechando, assim, eu acho que a coisa mais forte, o âmago, assim, a essência daquilo que Lutero trouxe, foi a questão da salvação como um dom gratuito, por misericórdia e por graça. E a incapacidade do homem de acrescentar a essa salvação. Por mais que ele fizesse, ele não consegue acrescentar a sua salvação. E essa ideia não era... essa ideia, ela foi recuperada por Lutero depois de 1000 anos dela ter sido esquecida. Então, acho que essas são ideias que a gente recebe hoje em dia como ideias muito prontas, assim. E pra gente, às vezes a gente tem a sensação de que sempre se creu nisso. Mas existiu um período de 10 séculos em que essa ideia foi escondida. Então, acho que é uma importância muito grande, assim, nos nossos estudos em relação à história da teologia, entender como se acreditou em Deus ao longo do tempo, como que a igreja foi perdendo pontos centrais da salvação e como que Deus usa e levanta as pessoas, usou Lutero para resgatar essa verdade. Então, acho que é um incentivo, assim, pra gente mesmo, em escala menor, no nosso tempo, manter os nossos ouvidos abertos para saber o que Deus fala e não se perder nas nossas próprias tradições, nas nossas próprias concepções de quem Deus é, e se voltar realmente para ouvir a maneira como Deus quer se revelar e como Ele se revelou nas Escrituras. Acho que essa aula de hoje, esse é o personagem da reforma que a gente vai ver hoje. Eu vou orar para terminar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é fiel e porque o Senhor é bondoso. E apesar da gente não compreender todos os aspectos sobre o Senhor, apesar do Senhor ser muito além daquilo que a gente consegue captar pela nossa inteligência, o Senhor se revela na mensagem da cruz e isso nos traz salvação, Deus. Nos ajuda a nos voltarmos para a essência daquilo que é a Tua revelação, nos ajuda a vivermos completamente baseados nisso e abertos para ouvir o que o Senhor realmente tem a dizer, Deus. Abertos para perceber o Teu coração e que o conhecimento do Senhor seja a nossa maior alegria, Deus, porque essa é a vida eterna, Senhor, que te conheçam, e é Jesus Cristo quem enviaste. A gente te agradece pela oportunidade de estudar todas essas coisas. A gente pede por esse domingo também que o Senhor venha falar através da palavra, do louvor, que a gente seja uma igreja que te escuta, Deus. Encontre em nós corações moldáveis e transformáveis e que sejam do Teu agrado, Senhor. É isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus.